Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletro e hoje nós vamos estudar sobre geometria molecular, tá joia? Então, em se tratando de geometria molecular. Então, essa aula aqui de geometria molecular, nós vamos estudar a forma como esses compostos, essas substâncias simples, essas moléculas vão se representar, né? Vão estar se comportando na forma tridimensional, né? Até porque nós não vivemos num mundo de uma dimensão apenas. Tá? E há teorias de que não existem, possa existir mais de 3 dimensões, né? Então, de fato, a gente precisa compreender, modelar esses compostos de forma tridimensional, tá? Então, seguindo essa abordagem clássica, né, vindo lá de ligações químicas para cá, vamos lá entender então a geometria molecular, tá? Na forma como a gente representa. Bom, quando eu falo a palavrinha, por exemplo, geometria, o que vem à cabeça de vocês? Lá da matemática, né? Uma vertente lá da matemática que vai tratar sobre todas as formas geométricas que vão formar os sólidos, né? Esses sólidos também que estão na sua forma tridimensional, né? Então, vocês sabem que a união desses pontos, né? Por exemplo, né? A partir aqui de 2 pontos, por eles pode ser passado uma reta, né? Então, vai formar uma linha. A união de 3 pontos, a partir dessa linha, já vai vai passar 2 linhas agora, para formar um triângulo. Com 4 pontos, eu posso formar um quadrado, por exemplo, né? Ou esticar um pouquinho mais para formar um retângulo. Eu posso pegar esse quadrado e torcer. Então, tudo isso, né, a partir de pontos, nessa união de pontos, tá? Agora vamos trocar essa palavrinha pontos por átomos. Até porque você já veio de uma aula de ligações químicas e você sabe que ligações químicas são associações de átomos. Essas associações de átomos que vão formar as moléculas. Então, esses átomos, né, que vão se juntar para formar as moléculas, eu tenho que arrumar uma geometria para elas. Por isso que o nome dela é geometria molecular. Porque a partir da quantidade de átomos, você já consegue montar uma geometria apropriada para elas, tá? Beleza. Mas eu tenho um requisito aqui, tá? Qual é o requisito? O requisito de que existe uma teoria de repulsão eletrônica. Até porque elétron não se atrai com elétron. Muito pelo contrário, eles se repelem, porque possuem mesma intensidade, né? Então eles possuem o mesmo sinal, tá? Então por isso, pelo esse fato de se repelirem, eu preciso me atentar a essa teoria de repulsão eletrônica, geralmente acontece com pares eletrônicos, tá? Então, por isso, além dessas quantidades de átomos, eu preciso contabilizar também aí esse requisito, que são os elétrons que provavelmente estarão sobrando, além dos elétrons que estão se ligando com alguém, tá? E aí existem, né, algumas malemolências que podem te ajudar, tá joia? Bom, além dessa teoria, vamos lá então. Então vocês já sabem que vocês terão geometrias a partir de 2 átomos, certo? Não tem como ter um átomo só, senão eu não tenho molécula, né? A ideia é ter molécula ou substância simples, o que for. Eu tenho geometrias também com 3 átomos, com 4 átomos e com 5 átomos. Claro, com lógica evidente que é de 2 para cima, né?
6 átomos, 7, 8, o que for. Mas aqui nós nos atentamos a essas quantidades de átomos aí. Tá joia? Então, quando for 2 átomos, você vai ter uma geometria. Quando for 3 átomos, vai ter outra geometria. Quando for 4, outra geometria. Quando for 5, outra geometria. Sempre dessa forma. Tá? Bom, então, pensando nesse aspecto, vamos pegando os exemplos aqui. Bom, vamos fazer aqui uma geometria para o H2, que é o gás hidrogênio. Afinal de contas, nós temos 2 átomos, tá? Então, quando a gente fala de quantidade de átomos, não interessa se é quantidade de átomos iguais ou diferente. É no total mesmo, tá? Contar todo mundo. Então, tem 2 átomos aí, tá? Como é que vai ficar a sua estrutura de Lewis mesmo? Olha aí, H com seu 1 elétron e outro H com seu 1 elétron. Tá assim, não tá? A sua estrutura de Lewis. É por isso que é desejável você ter aula de ligações químicas primeiro, para depois você chegar aqui. Então, a sua estrutura de Lewis vai ficar assim. Olha só, com 2 átomos apenas e ali, né, na sua forma horizontal. Ou vertical, que for, se for girar ela diagonal, vai continuar sendo uma reta. Tá? Por isso, vamos ter uma geometria já para esses 2 átomos. Qual é o nome da geometria? Nós chamamos de geometria linear, tá? Então, ó, justamente porque forma uma linha. Tudo bem? Quando for 3 átomos, eu vou ter que dispor de 2 exemplos. O CO2 e o H2O. Até porque esses 2 compostos, eu tenho 3 átomos no total, certo? Mas vocês verão que eu terei geometrias diferentes para os 2. Vejam bem, como é que eu faço a estrutura de Lewis para o CO2, para o dióxido de carbono? Ficará assim, ó. Seguinte, carbono, eu tenho um átomo dele só. Por isso, vou chamar ele de átomo central, tá? Então, ele vai ficar no meio, ok? Com seus 4 elétrons, até porque ele é da família 4. E os oxigênios ficarão em volta. Então, 1, 2. Todos os 2 oxigênios são da família 6. Então, 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. E aí, cada oxigênio quer ficar com 8, carbono também quer ficar estável, vai ficar com 8 também. E aí, ó, você vai ver que a estrutura de Lewis vai ficar dessa forma. Ok? É uma ligação covalente porque todo mundo é ametal, tá compartilhando elétrons e todos estão com 8. E se você for reparar, esses elétrons que estão ligando, que vai formar uma ligação dupla, eu também teria a situação de que terei outros elétrons que não estarão ligando com ninguém. Aqui nós chamamos de elétrons livres ou elétrons não ligantes, porque no final de tudo não se ligou com ninguém, está solto. Então, ó, você tem aqui 2 pares de elétrons não ligantes, ou 2 pares de elétrons livres. E aqui também, ó, 2, tá? Esses elétrons não podem se encostar. Lembra da teoria de repulsão eletrônica? Eles vão fazer de tudo para que eles não fiquem se repelindo o tempo todo, tá? Bom, então por isso, essa seria a melhor geometria para a molécula de CO2, tá? Por quê? Porque sobraram elétrons dos 2 lados, formando essa simetria. Beleza, sobrou dos 2 lados, então é melhor que eles fiquem assim, retinhos, formando esse ângulo aqui de aproximadamente 180 graus, né? Até porque a geometria, a gente precisa dar crédito aí à geometria, né? Dos 2 lados aí, tanto em cima quanto aqui embaixo também, tá? Então, por esse fator, sobrar elétrons dos 2 lados de forma igual, você faz com que eles fiquem simétricos possíveis. Então, por isso, para a molécula de CO2, ele também vai adotar a geometria linear. Tá? De novo, porque sobraram elétrons dos 2 lados de forma igual. Sobraram 2 pares do lado direito
e 2 pares do lado esquerdo. Para a água, como é que vai ficar? A água, de novo, ó, quem vai ser o átomo central? O oxigênio. Então tem aqui, ó, o oxigênio é da família 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele estará ligado a 2 átomos de hidrogênio. Vou colocar aqui, ó, 1, 2. Vai ser covalente, né? Até porque eu tenho aqui 2 ametais. Tá, joia? Vai ficar assim. Bom, se você for reparar, o oxigênio, ó, teve sobra de 2 pares de elétrons não ligantes. O que esses elétrons vão fazer? Eles vão se afastar o máximo possível. Então, eles vão se afastar entre si e também afastar os elétrons do hidrogênio para baixo, formando esse circunflexo, né? Esse bumerangue. E esses elétrons do hidrogênio também não querem se encostar, até porque são elétrons, mesmo que estão ligados, mas não deixam de ser elétrons. Tá? Então, por isso, essa será a geometria mais adequada. Qual vai ser o nome da geometria para a molécula da água? É a geometria que nós chamamos de angular. Tá? Forma um ângulo aqui, se eu não me engano, de 104,5 graus, aproximadamente. É menor do que 120, tá? Beleza? Ou melhor, para não ficar, né, com esse menor do que 180, porque 180 é ângulo raso, começou a encurvar um pouquinho, já é menor do que 180. Tá joia? Então, vocês terão 2 possibilidades. Se for com 3 átomos, você terá que ver se vai ser geometria linear ou angular. Vamos fazer para 4 átomos? 4 átomos também farei com 2 exemplos. Farei com a amônia, que é o NH3, e o trifluoreto de boro, que é BF3. Tá? Para a amônia, ó, nitrogênio está sozinho, vai ser o nosso átomo central. Então, colocarei aqui o nitrogênio. Estrutura de Lewis, hein? Ele é da família 5. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele está ligado com 3 átomos de hidrogênio. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Beleza. Aí, vou fazer a ligação, ó. Uma ligação aqui. Outra aqui. E outra aqui. Joia? E aí, vocês verão que terá um par de elétrons não ligantes. Um par de elétrons livres. Não se ligará com ninguém. Está aí solto. Bom, provavelmente você se espantou com as ligações que eu fiz aqui, né? Essa ligação que eu fiz aqui é o que nós chamamos de cunha. E essa aqui que nós chamamos de tracejado. Gente, é só uma representação, tá? Eu fiz esse desenho técnico para te mostrar que os 3 hidrogênios eles não estarão na mesma direção. Tá? Eles estarão em direções opostas. Um vai estar na direção X, outro no Y e o outro no Z. Tá? Essa coordenada polar. Estarão em 3 direções diferentes, formando esse tripé. Tá? Não é uma aula sobre 3 dimensões, a gente tem que usar desse recurso. Tá? Então, mais uma vez, esse par de elétrons, como sobrou de um lado só, tá vendo que é diferente do CO2? Sobrou de um lado só. Mesma coisa da água, sobrou de um lado só. Então, por isso, esse par eletrônico ele vai forçar os elétrons do hidrogênio para baixo. E os elétrons do hidrogênio também vão se forçar para que não se encostem, né? Não fiquem se repelindo. Então, essa vai ser a melhor geometria para essa situação. E qual é a geometria? É a geometria piramidal. Tá? Geometria piramidal. Bom, se você quiser, você também pode unir os pontos, ó. Você tem isso aqui, ó. Meio que vai formar uma pirâmide, né? Você pode ter a situação aqui também, tá?
formar uma pirâmide, tá? Bom, vamos fazer para o trifluoreto de bóron. Trifluoreto de bóron, você tem aqui o bóron no meio, átomo central, porque você só tem um dele. Ele é da família 3, então, ó, 1, 2, 3. Está ligado a 3 átomos de flúor. Então, tá lá, ó, 1, 2, 3. Cada átomo de flúor tem 7 elétrons de valência, até porque ele é da família 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Joia. Vou fazer, ó, ligação aqui com eles, ó, até porque é ligação do tipo covalente. Todos são ametais. Se você for reparar, sobraram 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Sobraram 3 pares de elétrons não ligantes livres dos 3 lados, de forma simétrica. Por isso, essa será a melhor geometria para o caso do trifluoreto de bóron. Por quê? Porque será a geometria onde esses elétrons não vão ficar se repelindo o tempo todo, né? Formando essa geometria que nós chamaremos de geometria trigonal plana. Trigonal plana. Tá? Se você for reparar, vou fazer unir os pontos, você vai ver que é um triângulo no plano. Tá lá, você pode fazer no quadro do papel. É um triângulo no plano, tá? Então, por isso, você vem aqui, ó, faz um triângulo. Ah, mas aqui, cara, como é que pode ser um triângulo com 4 átomos? Então, é porque esse átomo central aqui, ó, lembra? Átomo central, ele está no meio, tá? Está no meio. Então, o que está no meio a gente não conta para a comparação de geometria de sólidos, tá? É como se fosse dizer que esse cara do meio não seria vértice, tá? É como se a gente fosse desconsiderar ele, tá? E sim considerar os caras das pontas, tá? Então, por esse motivo, tá ok? Aí vai formar um triângulo no plano. Bom, quando for 5 átomos, enfim, eu vou falar do caso do gás metano, que é o CH4, tá? Mais uma vez, ó, carbono no meio, vai ser o átomo central. Você tem aqui esse carbono com 4 elétrons ligado a 4 átomos de hidrogênio. Tá aqui, ó, os 4 átomos de hidrogênio. Então você vai ter uma ligação aqui para cima, outro para cá, outro aqui para frente e outro para trás. Tá? A base é parecida com da amônia, né? Então, qual vai ser o nome dessa geometria? Vai ser a geometria que nós chamaremos de tetraédrica. Tá? Porque, né, forma aqui um tetraedro, geralmente tetraedro aqui, ó, com essa forma geométrica, tá? Nessa situação. Beleza? Então, é por isso que nós, né, fazemos essas comparações, tá? Bom, então por isso nós temos essa geometria. Ricardo, por favor, me ajuda. Tá, vamos lá, vamos fazer aqui uma reflexão, né? De novo, eu tenho aqui geometrias com 2 átomos, com 3 átomos, com 4 átomos e com 5 átomos. Tá? Se a geometria for, se o composto for formado por 2 átomos, a geometria só pode ser linear. Tá? Se você tiver o composto com 3 átomos, ou vai ser linear, ou vai ser angular.
ok? Se for com 4 átomos, se você for considerar com 4 átomos, ou vai ser trigonal plana, ou vai ser piramidal. E por fim, se for com 5 átomos, vai ser tetaédrica. Ok? Então, eu tenho 2 átomos só. Só tem como ser linear. Eu tenho 3 átomos. Ou vai ser linear, ou vai ser angular. Eu tenho 4 átomos. Ou vai ser trigonal plano, ou vai ser piramidal. Eu tenho 5 átomos. Então, só pode ser tetaédrica, tá? Então, por mais que você, de repente, possa esquecer a forma de fazer a representação, a estrutura de Lewis, conta a quantidade de átomos que você tem e só pode ser um ou outro. É certo, se você tiver 2 átomos ou tiver 5, não tem como errar. Ou é linear e tetaédrica. Mas se for 3 ou 4 átomos, você vai ter que analisar. É linear ou vai ser angular? É trigonal plana ou vai ser piramidal? E a diferença vai ser o quê? Na sobra de elétrons. Sobrou elétrons em um lado só, no meio. Então, vai ter uma estrutura. Sobraram pares de elétrons dos 2 lados, de forma igual. Então, geometria para 1. Sobraram elétrons dos 3 lados iguais. Então, vai ser um específico. Tá? Sempre desta forma. Ok? Joia? Então, pessoal, relembrando que esse conteúdo estará disponível na forma de PDF para fazer o download, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!